Pelo esporte tudo, galera mais garfada do Brasil. Essa é a Resenha do Leão, programa 14. Levanta a bandeirinha e simbora. 87 é nosso, 2008 também. Resenha do Leão. E aí, galera, beleza? Iniciamos agora a Resenha do Leão, programa 14. Vamos falar sobre a rodada 23 e 24 que está por vir. Na Ilha, domingo à noite, o Sport empatou com o Santos com placar de 1-1. Com um gol para lá de impedido do Ricardo Oliveira e o empate saiu com o gol do André após ótimo passe do Marlone. O André ainda iria desperdiçar um ótimo passe também do Regis, que é uma novidade que a gente tem de hoje, né? Que foi a substituição aos 22 minutos da primeira etapa. Mas isso aí é assunto que eu deixo para o meu amigo Roger Nascimento comentar. Ele já está pronto por aqui, então vamos embora. Roger Nascimento, meu nobre, primeiramente um abraço e deslize suas palavras para que os ouvintes se deleitem com suas opiniões magistrais. Alô, Resenha do Leão, tudo bem? Rodrigo, tu és uma autarquia, cara. Tu fala muito bonito. eu aprendi com você. Nada. Alô, Resenha do Leão. É o seguinte... Primeiramente, eu queria destacar logo de cara que mais uma vez a gente foi garfado pela arbitragem brasileira. A gente tá parecendo, sabe o quê? Distribuidora Tramontina. Virou praxe, entendeu? É de praxe agora. Vamos tirar ponto do Sport nessa. Quer dizer, na verdade não é querer tirar ponto do Sport, é querer ajudar os meninos da Vila, os meninos lá do Corinthians. Os clubes assim grandes, falando assim entre aspas, né? Do dito do futebol brasileiro. Isso. E aí, mais uma vez, a gente foi garfado contra o Santos. A gente poderia ter ganho, mas assim fica muito difícil você leva um gol impedido, ainda tem uma reação, faz um gol. Poderia o Sport ter ganho, um jogo melhor tal, mas assim... Isso aí atrapalha qualquer projeto. Não tem quem consiga conviver com isso, não, cara. É muito roubo num campeonato brasileiro contra um time. Isso aí é sem condições. Mas vamos bola pra frente. Realmente é uma coisa que até o Danilo Fernandes falou na saída do jogo, né? Ele disse que é uma brincadeira a arbitragem nacional hoje num campeonato desse nível. O árbitro, a gente pode dizer que ele influenciou diretamente muito forte no placar da partida. Até porque depois do gol que o Sport tomou impedido, o professor Eduardo Batista teve que fazer substituições, coisas assim que não teriam acontecido se não tivesse levado o gol. Verdade. E outra coisa que eu queria ressaltar é que o impedimento foi de 1,45 m. Absurdo isso. Cara, é mais do que você abre o braço e ainda não chega. É muita coisa. Para um nível profissional, ter um erro desse é muito complicado. E outra, os jogadores que estavam impedidos, eles não estavam encobertos. Então, é muita fuleiragem. O Bandeira feito pernambucano. O Bandeira tava de frente pro lance, cara. Não tem argumento plausível que acoberte esse erro de arbitragem, não. Assim, quando até ouso dizer que aquele pênalti do Corinthians... perto desse erro aí do Santos, cara, e vale lembrar, viu, Roger, é a segunda vez que o Sport é prejudicado contra o Santos por causa de um erro de marcação de impedimento, né? Isso, e no ano passado, quando o Sport jogou lá, o Sport teve um gol do Santos impedido, que o jogo, se não me engano, foi 1-1. Então, assim, sempre tem isso aí contra o Sport e é normal e não vai acontecer nada. E não vai acontecer nada com ninguém e segue o jogo. Agora, assim, Rodrigo, eu queria falar sobre o jogo em si. O que acontece? Eu falei na resenha passada pra gente ficar ligado no Ricardo Oliveira, que o cara é matador, o cara é perigoso, e aproveitando o impedimento ou não, ele guardou o dele. Ou seja, a gente tinha uma conversa em off que eu até dizia, rapaz, Ricardo Oliveira já tá merecendo seleção, porque é gol, ele tá fazendo gol adoidado. Então, o Sport deixou a bola ser alçada na área. Vale salientar que o Sport levou 25 gols e dos 25, 21 gols partiram de cruzamentos. Isso. Ou seja, tem coisa errada aí. Com certeza. O cruzamento chega, o pessoal tá lá bobeando, o pessoal não tá ligado e tá levando gol. E 25 gols é muito gol, entendeu? Querendo ou não, tá praticamente aí mais ou menos um por partida, entendeu? Então é complicado. Tem que ver esse sistema defensivo, esses laterais para cortar o cruzamento. Eu sei que cruzamento você não tem como cortar todos. Não vai ter nenhum cruzamento na área do Sport. Vai ter, claro. Mas espera aí, cara, é gol demais
partindo de cruzamento. É um Isso erro aí que tem se ligar. persiste, né? E aquela história, né? verdade. Errar uma vez é humano, persistir já é burrice, né? Pois é, e assim, são 25 gols e 21 foram levantadas bolas na área. Então é complicado, entendeu? É complicado, tem que ver isso aí. Roger, tem uma coisa aí que realmente tem que ser vista em relação à marcação, mas tem uma novidade aí que até eu falei no início, na abertura do programa, que foi uma postura, vamos ser sinceros, foi muito surpreendente do professor Eduardo Batista, que aos 22 minutos do primeiro tempo, colocar o Regis em campo, recuou ali o Diego Souza. Quer dizer, o Diego Souza recuou por si só, né? A gente conversou sobre isso, mas foi uma coisa bem inovadora para quem é torcedor do esporte aí, para nós, que estava acostumado a ver o time ser o mesmo na volta do segundo tempo e só entrar jogador novo lá para os seus 20, 30 minutos do segundo tempo, né não? Isso é verdade, ou seja, o próprio Eduardo, ele começou sua carreira de técnico, ele vem mantendo aí, né, a sua convicção de sempre começar suas substituições, ganhando, perdendo, empatando, sempre aos 15 minutos, 20 minutos e por aí vai. Dessa vez, realmente, o Sport já pedia, na verdade, eu não digo nem uma substituição, já devia ter entrado de forma diferente, mas a gente sabe que o sistema dele é aquele, os jogadores são aqueles, beleza, mas assim, o Sport... de conformismo já do sistema tático. Justamente, porque assim, eu respeito a escalação dele, mas às vezes não concordo. Respeitar é uma coisa, concordar é outra. Então assim, ele realmente me surpreendeu quando aos 20 e poucos minutos, se não me engano aos 23, ele tirou o Wendel para colocar o Regis. Ou seja, o torcedor que às vezes pode não ter entendido muito como ficou uma situação tática, no começo do jogo o Diego estava sofrendo uma marcação individual. E muito forte. Muito forte, sempre que o Diego estava passando ali do meio de campo, estava tentando alguma jogada, ele estava tendo um embate muito grande com o seu marcador e estava perdendo bolas, não estava jogando da maneira que a gente sabe que o Diego joga. E o Diego, por ser um cara muito inteligente, muito malandro, vamos dizer, ele procurava recuar mais. E seu marcador não ia marcar ele no campo de ataque. Então assim, o Diego recuando mais, como ele é um jogador de muito passe refinado, ele recuava e assim começava a ligar o jogo de uma certa distância. Mas isso aí, querendo ou não, em contrapartida, deixa o Sport muito pobre, porque seu único meia já estava jogando de volante. Então, o Eduardo, depois do gol, começou a notar isso e aí realmente ele tirou o Wendel, ele viu que poderia tirar e abrir mão de um volante mesmo de origem para deixar o Diego ali como segundo volante, porque também o Santos atacava, mas assim, o Sport, com a entrada do Regis, ficou muito forte no seu sistema ofensivo. Ou seja, o Sport estava jogando em casa, precisava do resultado, então nada mais justo do que colocar o Regis. E com a entrada do Regis, o Sport realmente tinha um meia ofensivo muito bom, que ele é rápido, ele tem um toque refinado, ele sabe driblar, então assim, o Sport ganhou muito. E o Diego também estava fazendo a função de volante, mas também chegava na meia, era o que eu queria, que eu falei na resenha passada, eu queria o Sport com 2 meias, ou com 3 meias, que eu defendo a escalação 4-2-3-1, com os 4 da linha de trás, 2 volantes de ofício, 3 meias, jogando um pouco mais centralizado, um pela direita, um pela esquerda e um pelo meio, e um atacante sozinho lá na frente, para sempre municiar aquele cara, e sempre tá chegando bola nele, um meia chegando de surpresa, e assim vai. Então assim, o Regis entrou, a partida já mudou de panorama. A partida começou, o Sport mandou no jogo. Verdade. O Sport, Regis deixou o André na cara, tinha chutes de fora da área, o Regis deu um chute também lá, num escanteio que veio, que o zagueiro do Santos tirou de cabeça, a bola foi dentro, aquela bola dentro, foi de enxerido, Então, ele foi de enxerido. Então assim, a gente vê que Diego Souza, ele é bom, ele é craque, mas ele sozinho, a tendência é que se alguém o anular bem, acabou a ligação do Sport. Você tendo 2 meias, tendo 3 meias, acabou. Agora, a parte negativa de Diego Souza como volante. O problema é porque o Diego não tem aquela marcação firme, então assim, o Sport às vezes ficava exposto a um certo contra-ataque, o Diego tentava marcar, mas assim, ele não é da origem, ele não foi criado sendo marcador. Então realmente ficava aquela bronca lá com o Richelli, ficava com o pessoal de trás, o Diego tentava, mas aos poucos a gente vai se moldando. Eu espero ver mais vezes o Sport jogando dessa forma, porque a gente vê que o Sport jogando dessa forma, jogando com toque rápido, passou, deu a bola na cara do gol, o cara chega chutando de fora e tal, isso aí já dá uma esperança maior, porque em número de finalizações nem se compara com o jogo passado, entendeu? Então,
é por aí. É procurar tirar esse engessamento do sistema tático e tentar 4-4-2, 4-2-3-1, tentar algo novo, porque aí um pouco que mudou já fez a diferença. É uma verdade, totalmente verdade. A pouca mudança que o professor Eduardo fez no esquema tático lá foi ríspida, né? Foi uma mudança bem... não foi tão grosseira assim, podemos dizer. Mas uma coisa a gente pode dizer, né, Roger? Você que bate tanto nessa tecla da questão tática do esporte, a gente pode dizer que aparentemente a gente pode ter um início aí de esquema táticos diferente, né? O Eduardo falou que estuda jogar o Diego mais de volante. Se o Diego vai pro volante, automaticamente, no padrão, teoricamente, quem entra é Regis. Então os dois vão estar juntos, com o Diego subindo ali na criação. O que é que tu acha desse? Tu acha que isso pode ser um início de progresso que já devia ter acontecido? Estamos atrasados, isso é um fato. Mas tu acha que isso é um fator positivo? Tu acha que realmente isso deve estar começando a acontecer agora? Acho, porque assim, Rodrigo, o próprio Eduardo tá vendo que aquele 4-3-3 que ele usa lá, aqueles dois na ponta, os dois volantes, o Diego fazendo a ligação e o centralizado lá, o atacante centralizado, isso aí já tá manjado para todos os times do Campeonato Brasileiro. Ponto final. Então, o que acontece? Ele tá começando a fazer suas substituições que, teoricamente, já começa a se mexer o sistema e tirar daquele engessamento. Começar a ficar um sistema mais flexível. A entrada... volta a falar, a entrada do Regis nesse jogo, a gente viu que foi o divisor de águas, em termos de ligação, em termos de rapidez, em termos de chutes, entendeu? Chutes de fora da área. Então, assim, realmente, esse é o caminho das pedras. Começar a fazer as mudanças que não seja 6 por meia dúzia. Eu vou tirar um atacante lá centralizado, vou botar outro centralizado. Eu vou tirar um lateral direito, vou colocar um lateral direito. Não, se ele começar a mudar de acordo com o que o jogo pede, se tiver ganhando eu fico até calado, não, segura o sistema como tá, se tiver dando certo, tudo bem, mas se tiver perdendo, cara, não troca o 6 pelo meia dúzia não, porque a única coisa que vai ser boa nisso é que o jogador que vai entrar novo, vai entrar com gás, mas em termos de mudanças táticas e estratégicas, não vai ter nenhuma mudança não, e aí a gente vai perder com isso. Tá aí o jogo do Santos para provar que é o divisor de águas para que as coisas melhorem. É uma verdade absoluta, as coisas têm que melhorar. O Danilo Fernandes falou uma coisa interessante na saída do gramado, além da arbitragem. Ele disse que o grupo do esporte não estava satisfeito, principalmente com a arbitragem, claro, mas que o jogo contra o Goiás, que é um dos assuntos que nós vamos falar em breve, é o jogo que o esporte vai trazer a vitória. Falou com uma convicção que chega a deu medo. Mas é por aí mesmo. O Eduardo, aparentemente, ele parece ter escutado nossas preces, né? Ou ele leu o livro lá que o Mika tem, né? O de Guardiola. É verdade. Ele fez uma mudança ali que acabou mexendo taticamente no esporte de forma forte. O Wendel saiu chateado, é fato, até porque é como todos os narradores disseram, né? Ninguém que tá jogando quer sair com 22 no primeiro tempo, né? Se preparar uma semana pra se jogar só 22 minutos é bronca. Eu que sou peladeiro velho não gosto. Quando eu fico duas peladas fora, eu fico logo invocado. Mas assim, essa mudança tática que o Eduardo Batista fez no jogo do Santos realmente parece promissora. Aparenta, então, que as coisas devem melhorar taticamente no esporte. O esporte parece que vai tirar o gesso. Parece que agora já está saindo da fisioterapia e vai começar a trabalhar outros movimentos. Isso é bom. Roger, teve outras substituições. Entrou o Brocador, né? E entrou o Samuel, que eu não quero nem comentar. Eu vou deixar pra você, porque eu não tenho paciência mais não. Sinceramente, não dá mais não. Já são 14 programas defendendo Samuel. Bicho, eu não aguento mais não. Agora é com você. Meta a bronca aí. Cara, é o seguinte. O Hernani, ele entrou no lugar do Diego. Eu acredito até também pra tentar alguma coisa. Até porque o Hernani vem entrando muito bem nos seus jogos e tal. O Hernani tem crédito com a torcida. O Samuel não. O Samuel não tem crédito. O Samuel, quem quiser dizer que ele treina bem, beleza, treina bem, mas tá mais do que provado que o Samuel não é jogador para se jogar no Sport Clube do Recife. O Samuel não tem cacife para jogar no esporte. O Samuel não sabe sofrer falta. O Samuel não sabe fazer uma jogada individual. A gente não espera nada vir de Samuel que seja favorável para o esporte. Rapaz, ontem eu tava com os amigos alvirrubro lá. Eu falei que o esporte ia mandar Samuel pro Náutico. A turma quase dava em mim lá.
E aquele miséria, eu digo, não, rapaz, que é isso, o cara é bom. Ainda não dá pra defender, nem a turma dos outros times querem ele, rapaz. Tá difícil aí a gente manter a confiança no jogador que inclusive, eu não sei se é fato, tá? Eu não sei se é fato, mas eu vi comentários no site de esportes, um comentário de torcedor dizendo que estava em Porto de Galinhas e nesse final de semana do feriadão e Samuel já estava lá, de boa, curtindo o feriado. Assim, é um impacto que tem com a atuação, se for verdade, é um impacto horrível que está tendo o desempenho dele em campo para com o que vem depois, né? Em vez de ver preparação, haver uma dedicação, uma reclusão, pensar a respeito do que está fazendo em campo, ficar de castigo, né? Como a gente sofria quando era pequeno, não. Não sei se é verdade, mas se for, é uma grande decepção isso aí. Não, mas assim, eles foram, os jogadores, o plantel, foi liberado na segunda-feira, 7 de setembro, para folga. Eu ainda fico calado, o jogador aproveitar sua folga e tal, mas o outro lado, cara, tu só faz jogar futebol e você não joga futebol da forma que tem que ser. Cara, não é de... Eu não vou me colocar porque cada um é na sua. Mas, tipo, o Samuel teve milhares e milhares de chances no esporte. Cara, até o Felipe Azevedo já jogou melhor do que o Samuel. Até o Érico Júnior jogou melhor do que o Samuel. E o Samuel não consegue tentar fazer pelo menos um momento bom na partida, que a gente diga assim, não, o Samuel, ele, nesse momento... Até tem, mas assim, são momentos que ele faz um momento bom e em seguida esse momento bom é esquecido. Porque ele faz outra coisa ruim depois disso. Tipo, ele toma uma bola importante no contra-ataque, que não é o papel dele. Que não é o papel dele. Toma uma bola ali que é um contra-ataque danado e vai sair jogando, dá a bola no pé do adversário. Pelo amor de Deus. Mas isso aí, eu vou em cima de Eduardo Batista. Como eu disse, eu respeito escalação, respeito substituição, mas não concordo. Tem escalações que eu concordo, outras não, dependendo do jogo, mas substituições também. Não concordo de forma nenhuma você chegar e colocar um Samuel. Não, porque Samuel vai ajudar na marcação. Cara, então bota um marcador, não bota Samuel não. Entendeu? Bota qualquer outro jogador, um menino da base, mas não coloca Samuel não, porque Samuel já saturou a torcida e já saturou a gente, a crônica esportiva pernambucana, acho que até o elenco é saturado com Samuel, porque sabe que não vem nada dos pés de Samuel. Então não tem condições. Aquele negócio também, né? Não, vou colocar o cara porque ele também marca. Ele não faz bem nenhum ataque, bicho. Outra coisa, né? O cara que faz um pouquinho de tudo, pra mim é feito pato, né? Pato anda, voa e nada. Mas não faz nenhum deles direito. Então acho que isso tem que ser levado em consideração. O Elber tava no banco, tinha jogador, qualquer outro jogador ali, eu acho que era mais útil do que Samuel naquela partida. Até o Neto Moura, se pudesse entrar, não vai jogar no ataque não, joga defendendo, entendeu? Se é pra o atacante ajudar a marcar, então deixa só 2 atacantes, não deixa esse ponteiro não, porque é aí que eu digo, não fica ligado somente a esse sistema não, porque o Samuel não ajuda em nada, entendeu? Toda vez que ele entra, não ajuda em nada, a gente já sabe que não vai sair nenhum fruto bom dali. Tem jogadores no banco que entram, pronto, um comparativo aqui rápido, o Regis entra, a gente já vê, não, aí o time vai melhorar, o Regis vai buscar o jogo, o Regis não se esconde, procura chutar, procura dar passe, entendeu? Procura driblar. Samuel não dá em nada, então... Pra mim não entrava mais. Não só pra você, viu? Eu acho que pra grande massa da torcida rubro-negra, que é enorme e cobra, eu acho que o Samuel já perdeu o espaço dele alguns jogos atrás. Não é o atacante que a gente esperava, e não é à toa que Eduardo Batista queria e solicitou a diretoria a contratação de um novo atacante. Eu acho que não é à toa. Se o cara tá aí e mandou trazer outro, é porque alguma coisa tá errada, ele não tá fazendo direito. Infelizmente, porque eu defendi muito o Samuel aqui nas resenhas. Estamos no programa 14 e eu sempre defendi, sempre disse, eu queria que ele ouvisse, se estimulasse, tal, mas eu vi que, eu não sei se ele ouviu, mas se ouviu não deu resultado. E aí torcedor também tem paciência e é mais curta do que a do treinador, do que a da diretoria, de todos. O torcedor tem a memória curta e a gente não viu, e nem pra isso, né? Porque eu não tenho lembrança de gols assim. Eu tenho do Nacional do Uruguai e tal, mas não tenho mais nada importante que tenha vindo de Samuel de impacto na história do esporte, não. O Fortaleza no jogo daqui só. E o Nacional do Uruguai. Eu nem me lembrava. Pra você ver como eu nem me lembrava. Diferente. Só. Bicho, eu lembro de gol do Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano jogou pouco no esporte. Jogou pouco tempo. Não foi tanto tempo no esporte, eu lembro. Mas não lembro coisa que o Samuel fez aí. Ele tá aqui, ok. Ele chegou quando? No início do ano. No jogo quando foi a estreia dele, foi contra o Nacional do Uruguai. Foi ele e Elber. Elber eu lembro aí. Elber fazendo gol importante, correndo de um lado pro outro, feito um doido. Mas eu lembro. Mas não lembro do Samuel. Vou mudar um pouquinho de assunto. Não vou pegar mais no pé dele, não.
Vamos falar de coisa boa, não que ele seja tão ruim assim, mas vamos falar de coisa boa no sentido de, pra mim, Roger Nascimento, o Ferrugem foi o melhor jogador do esporte e ele mostrou que ele é dono da vaga. Você acha o quê? Verdade, Ferrugem, ele entrou essa partida, jogou completa, mostrou pra que veio, entendeu? E pra mim, realmente, ele foi o melhor em campo. Ferrugem chegou muito lá na frente, conseguiu fazer a função como era pra ser feita, e pra mim, realmente, foi o melhor em campo. E, realmente, ele foi o melhor em campo e a gente tem que ser conivente. Entra quem tá melhor. Pra mim, o Samuel manchou um pouco da estadia dele no esporte, da manutenção dele ali no time titular, um pouco, com essas duas expulsões. Eu sei que o Samuel tem bola, o Samuel quando chegou jogando muito, deu uma caída no seu futebol, mas estava lá se mantendo. E o Ferrugem chegou depois meio tímido, mas agora não. O Ferrugem tá jogando um bolão e pra mim ele é titular sem sombra de dúvidas. Pra tentar brigar aí de novo pra ser o melhor em campo. A questão do Samuel Xavier, eu acho que é um ditado inverso, né? Que a gente tem aquela história de unir o útil ao agradável. O caso do Samuel Xavier, ele uniu o inútil ao desagradável, né? Ele não estava jogando bem e sofreu 2 expulsões aí, uma delas infantil. E para um time que está jogando a Série A, isso é meio inadmissível. Tanto é que o Sport multou e tal, mas assim, de acordo com o futebol, esquecendo as expulsões, eu acho que não tem para onde não. O Ferrugem hoje é dono da vaga. Assim como alguns jogadores que estão ali no elenco. Roger comentou comigo que tinha algumas coisas para falar do professor Eduardo. Tu acha que já é a hora? Tinha e quero falar agora. O que acontece, Rodrigo? Eu vejo muito aí rede social, muito torcedor que tá aí passional, torcedor querendo a cabeça de Eduardo, aquele oba-oba de sempre. O que acontece? O pessoal, se olhar um pouco pro passado, esse pessoal eu acho que merecia tá naquela época de 2001, quando o Bivar prometeu não vender o time, vendeu, e aí o Sport deixou de ser ex-campeão pernambucano. Aquele ano lá que o Sport jogando na segunda divisão ficou pra cair pra terceira, se não me engano, quem salvou o Sport foi a Napolina. E teve um gol de Nildo nos acréscimos. Não foi Jackson, acho que foi Nildo. No jogo do Centenário, o Sport perdeu em casa pro grande time do Santo André. Então, assim, esse pessoal de hoje, eu acho que não viveu ou esqueceu essa época tenebrosa que o Sport passou. E hoje, a gente, querendo ou não, se você olhar, fazer uma análise macro, você vai ver, o Sport hoje é 10º time melhor do Brasil na pontuação, certo? Num campeonato de Série A, onde no ano passado você veio para o campeonato muitos pensando que o Sport ia cair, muitos da crônica nacional falando que o Sport ia cair, o Sport ficou lá em 10º. Esse ano o Sport começou lá bem, G4, primeira colocação, se manteve algumas rodadas, chegou a crise, infelizmente, mas o Sport está lá em 10º, a 4 pontos do G4, se não me engano. O Sport está aí bem na Sul-Americana, o Sport está bem com sócios, 40 mil sócios, o Sport está no top 10 do Brasil. Tá de parabéns por isso. Então, assim, você quer que o Eduardo saia. Já teve torcedor falando, Lisca caiu do Náutico, será que não seria uma boa pro Sport? Pelo amor de Deus, Lisca não. Para mim, são torcedores oportunistas, torcedores que só aparecem na hora de uma derrota, torcedores que aparecem só para criticar, torcedores que não ajudam sendo sócio, não ajuda indo para um estádio torcer, não ajuda comprando um produto do esporte. São aqueles torcedores. Começou a perder, eu vou meter o pau. Tem dois tipos de torcedor. Tem 3 tipos de torcedor, né? O torcedor fiel, que é o que tá no bom e no ruim. Tem o torcedor modinha, que é quando o time tá bem. E o torcedor que vem só quando tá ruim, que é pra meter o pau. O oportunista. Não generalizo todos os torcedores, mas esse pessoal que tá só pra isso, que não acompanha o clube, que pelo que eu vejo, não é o caso da galera que escuta aqui a gente, pelo que eu vejo, tá? E isso é uma verdade. Esse pessoal que Lisca, eu faço uma pergunta. Lisca mesmo, é disso mesmo que alguns torcedores estão falando. Lisca, o doido. Eu acho que esse pessoal aí tá meio ruim das ideias, porque se for pra trocar de treinador, Lisca não tá nem no meu top 10 pra ele entrar no esporte, de jeito nenhum. Vai, vamos lá. Outra coisa, Rodrigo, torcedores pedindo Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo já negou vir pro Nordeste, porque ele acha isso aí fim de carreira. Vanderlei Luxemburgo não ganha nada há muito tempo, mas tem torcedores, eu quero Vanderlei Luxemburgo. Então, assim,
Cara, tem torcedores até, que eu já vi, que estão torcendo para o Sport perder, para Eduardo cair. Cara, para pra pensar, tu tá torcendo contra o Sport. Isso não é um torcedor, isso não é um torcedor, cara. Não é. Porque então, independente, o que eu digo é aquela essa. questão, independente de quem esteja no banco, independente de quem esteja jogando, é como eu digo, pode estar Samuel, pode estar Magrão na frente, o Sport ganhando, meu amigo, eu não tô nem aí, eu quero que o time se dê bem. E torcer contra pra querer a cabeça de um treinador pra outro vir, cara, tem alguma coisa muito errada aí. Por que essa marcação todinha? Porque, querendo ou não, a gente sabe que Eduardo Batista, ele tá tendo seus defeitos aí quanto a coisa tática, que a gente tá vendo que tá mudando, mas eu não acho também que seja pra tanto. Roger? E assim, outra coisa, Rodrigo, já teve treinadores que vieram pro Sport anteriormente que eu não gostava, mas eu tava em campo, indo pra jogo, torcendo, porque eu tô torcendo pro Sport. Geninho, gente boa. Treinador passa, jogador passa, dirigente passa, e o Sport é que fica. Então, isso aí me deixa muito triste. Espero que a torcida, pelo menos o pouco que chegar aos ouvidos essa resenha, comecem a mudar os conceitos para aqueles que torcem contra, porque o Sport é maior do que isso. Eu tô com o Sport pro que deve com Eduardo, sem Eduardo, eu tô com o Sport, entendeu? Então vamos apoiar quem tá na casa. Se ele cair, aí vamos apoiar quem chegar, mas não vamos tentar desvirtuar a nossa paixão, não. O esporte é bem maior do que a gente pensa por aí, né? Até a gente às vezes se confunde com a grandeza. E é uma verdade. Eu acho que torcer, isso que você falou aí, de torcer pro esporte perder ou ter um mau resultado para que se troque de treinador. Se você olhar pro mercado de treinador, não tem coisa grande por aí pra gente não, viu? Tem muita coisa boa por aí não. A gente tem que se ligar nisso também. Não, e o pra esporte mim, Rodrigo, não vai trazer nenhum cara grande de fora, não. E os que tem no mercado aqui, além de você ter treinadores que estão livres, eu tô falando dos livres, que não tem um nível tão bom, os que não estão livres estão em clubes e se estão lá, estão felizes lá, né? E assim, Rodrigo, hoje os treinadores bons são poucos. A gente tem que esquecer esse negócio de nome, entendeu? Bons são poucos. E é bem por aí, entendeu? Entendi. Vamos deixar essa conversa de lado. Vamos embora voltar para onde a gente estava. A gente já falou muito sobre o Sport Santos, com um empate amargo ali, que teve uma arbitragem, pela primeira vez vou criticar aqui, mas ridícula, coisa que eu fiquei com uma raiva que não consigo descrever, assim, quer dizer, eu consigo, eu só não posso, né? Mas vamos embora, o Sport vai jogar contra o Goiás, a próxima rodada 24, eu acredito, um time que digamos assim, não é uma coisa de outro mundo, mas que é um time que nunca foi coisa fácil pra gente, né? Tem jogadores de destaque lá, tem o goleiro Renan, que tá lá há um bom tempo, é um ótimo goleiro, tem o atacante Eric, tem o Zé Love, tá lá também, e que eu me lembre também o Juan, ex-Sport, que teve o Sleep Menezes. O Sleep Menezes, que dorme mais do que joga. Mas tem o Juan que começou uma ótima temporada esse ano. Fez uma pré-temporada muito boa. No início, no estadual, ele era um dos artilheiros do estadual. E é o Juan, ex-Sport, aquele mesmo que quando o Ciro saiu, ele era a bola da vez. Ele tá lá. Fortaleza. Exato, esse mesmo. E aí, Rogério, o que é que tu tem aí pra gente? Eu sei que tu tá aí cheio de dados, de stats, para o nosso torcedor, stats. Então, mete bronca aí, fala tuas informações, vamos embora. Isso aí, rapaziada da Resenha do Leão, é o seguinte, o Goiás é um time que tá lá na zona, certo? Na zona de rebaixamento, 10% na zona colocado. Não, na assim zona. Não. Ele tá lá na zona, no Z4. O que acontece? O Goiás tá hoje com 25 pontos, tá? Munido de 6 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Então o Goiás perde pra caramba. É verdade. Pessoal, é o seguinte, os últimos jogos do Goiás, ele empatou com a Chapecoense 0-0 em casa. Ele ganhou fora, que isso aí pra mim já é um ponto fora da curva do Goiás, que ele ganhou fora pro São Paulo, naquele jogo lá fatídico que o São Paulo ficou lá dando uma de louco e o Goiás aproveitou as jogadas, fez o seu 3-0. Muito fora da curva aquele jogo, foi uma coisa louca. Aí depois desse jogo do São Paulo, ele pegou o Vasco e aí o respeito acabou. Foi 3-0 em cima do Vasco. Eu vou mudar meu nome. Vai ser Rodrigo Vasco, mas não. Vai ser Rodrigo acabou o respeito. Porque, o respeito acabou. Tô zoando comigo por causa de um time que eu nem torço. Vê? Tá vendo tudo? Aí, continuando. Ele pegou o Atlético Paranaense fora de casa. Perdeu de 3-0.
Ele pegou o Palmeiras em casa e ganhou de 1-0. Esse aí também, ele conseguiu jogar. E dessa forma, eu vi esse jogo. O Goiás jogou muito atrás, mesmo jogando em casa. O Palmeiras em cima direto, mas o Goiás aproveitou uma bola. Sempre ia nos contra-ataques. Pela boa, né? Então isso aí é até um ponto para o Sport estudar. E no último jogo dele, ele perdeu para o Grêmio, lá em Porto Alegre, por 2-1. Ou seja, o Goiás é um time que surpreende. Ele pode perder para um Avaí da vida e ganhar para um Corinthians, de repente. É aquele time que realmente ele joga o seu futebol lá atrás. Não é um time muito bom, mas é aquele time que, se der bobeira, qualquer time hoje faz. E o Goiás faz. Um ponto negativo para o Goiás é que o saldo de gols dele é 0. O que ele levou de gol, ele fez. Saldo 0, tá? Aproveitamento dele na tabela é 36%, tá bom? E assim, em casa, o seu retrospecto é o seguinte. Em casa, ele tem 4 vitórias, tá? Ele tem 4 empates. Esses empates foram contra Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro e Chapecoense. E ele tem 3 derrotas. Aí, derrota para o Avaí em casa, derrota para o Flamengo e derrota para o Fluminense. Eu queria destacar também os seus homens-gols. Os homens-gols do Goiás são o Eric, com 5 gols. O famoso Felipe Menezes, sempre dormindo, mas fazendo gol aí. Ele é um escroto. Ele tá com 5 gols, tá? E o Bruno Henrique, que tá com 4 gols. Sim, tem o Bruno Henrique, eu nem falei dele, é um bom jogador. É o Sport prestar atenção nessas 3 peças. Eu confesso que eu ainda não vi se os 3 vão jogar, entendeu? Posso dar uma olhada e a gente... Pelo que eu vi, todos estão disponíveis, tá? Eu não vi nada que o Goiás ia ter algum contundido, Tem um desfalque assim, de um volante apenas, pelo que eu vi. Pronto, então assim, a gente tem que se ligar nessas peças individuais, fazer o jogo da gente e tomar cuidado nos contra-ataques. No contra-ataque, o Goiás pode ser que pegue uma bola boa e aí acabou o Sport. Vamos correr atrás dessa vitória, porque ela não é difícil não é coisa de outro mundo não, tá? O Avaí ganhou do Goiás na casa do Goiás. E o que a gente espera, assim, pelo menos eu espero, pelo que você falou, de um time que joga fechado. Então, ou você joga pra cima e tendo cuidado com os contra-ataques, ou você joga pra empatar. Acho que não tem outro jeito de jogar esse jogo. Um time que joga fechado, você tem que atacar pra ele se abrir. O segredo é esse. Eu não vejo. Ou o Sport vai ser um jogo que o Sport vai dominar, ou vai ser um jogo daqueles que o torcedor tem agonia de assistir. Um jogo feio de chutão. Eu acho que isso não deve acontecer, pelo menos de acordo com a mudança tática que Eduardo tá aí pendendo para deixar acontecer. Ou seja, o Sport tem que entrar em campo naquela, focado, com sangue nos olhos para ganhar. Goiás não é time de você ficar estudando muito tempo, o Goiás já vem com aquele belo futebol e a gente tem que marcar muito e tal. Não, o Goiás é time... O Goiás perdeu do Avaí em casa. Então daí a gente já tira quem é o Goiás. O Goiás está na zona de rebaixamento. A gente já tira quem é o Goiás. O Goiás não tem jogadores. Se você pegar ali jogador por jogador e comparar o Sport dá de lavada. Então assim, a gente tem que entender que a gente não tá pegando um Corinthians que a gente vai estudar, vai pegar o defeito. A gente não tá pegando um Atlético Mineiro, não tá pegando um São Paulo. A gente tá pegando o Goiás. E o Goiás é pato morto. Só não mata quem não quiser. Então tem que ir pra lá mesmo, com o pensamento de ganhar, colocar as bolas na rede e, digo mais, depois de 1-0, não é ficar naquele joguinho que o Sport faz pra esperar o time empatar, não. É botar 1-0, 2-0, 3-0, tentar ir por aí, porque senão, aí, meu amigo, não tem condições não. É bem complicado. Tem que tentar a vitória a todo custo e jogar feito macho. Tu falou um negócio aí que eu fiquei confuso. Tu dissesse que o Goiás é pato morto e não mata quem não quiser, mas não já tá morto. Pois é, não, mas assim, a turma é bronca, né? Mas assim, a turma confunde, né? Às vezes vê o bicho morto, quando vê o bicho fingindo de morto, tá se fingindo. Dá uma mordida lá no cara, o cara morreu de raiva. mas voltando pra seriedade. Realmente, se você não olhar o Goiás como um bebo numa ladeira, só é chegar e empurrar. Pé nas costas. Desiste Esparta. E assim, Rodrigo, se o Goiás pelo menos tivesse um jogador, que fosse, não, esse cara tá jogando muito, tá fazendo muito gol. Menezes. Não tem, Felipe Menezes. Isso é jogador? Pelo amor de Deus, cara.
Jogou no Sport e o empresário dele é muito bom, porque ele é muito fraco. Eu queria muito ter fraco. esse empresário, rapaz. Eu queria que ele trabalhasse pra mim. Ele ia estar jogando na Europa. Ele ia estar jogando na Europa. Um empresário com o meu físico, viu? Com o meu físico. Com o meu, 94 quilos de bem distribuídos. É bem por aí. Roger, Mas vamos seguir. Sobre esse assunto Goiás e Sport, né, que vai acontecer aí. O jogo é quando? O jogo... Eita, Rodrigo, agora você pegou. Lembrei. Quinta-feira, dia 10/9, tá? Toda a nação aí acompanhar, lá no Serra Dourada, às 7h30 da noite. Ou seja, muitos não vão estar lá por conta de grana, de tempo, do que for. Eu mesmo não vou. Eu também não vou mentir. Queria muito, mas não vou. Mas assim, vamos torcer pelo Leão e vamos apoiar sempre. Não vamos torcer contra o Sport, não, querendo cabeça de treinador, não. Isso é pensamento de menino buchudo. De torcedor de time pequeno, cara. Isso aí. Então vamos embora e vamos seguir com o programa, finalizar aí, né, Rodrigo? Já passou da hora, cara. Já passou, a gente já tá batendo recorde de duração, viu? A gente tá botando pra torar. Já a gente deixa de ser resenha pra virar rádio novela. Tá danado. Vamos mandar uns abraços aqui hoje. O pessoal que compareceu ao bingo do Bia lá, né, o grande bingo beneficente, tá de parabéns. Um grande abraço. Queria pedir até desculpas ao Bia, que a gente estava com todo um planejamento de comparecer, mas infelizmente não deu. Mas com certeza, assim, pelo que a gente já ouviu, foi um evento muito massa. Pro grande Fielzinho, que faz parte agora aqui, né, da Resenha do Leão, pro Mica Lopes, para o Edson, que é o Edinho, a Carol Souza, o Roger, meta a bronca aí. Você tem gente por aí para mandar um abraço, tem? Cara, eu quero mandar um abraço para toda a nação rubro-negra, para todos que acompanham aí a Resenha do Leão. Quero também agradecer que a Resenha do Leão virou um sucesso graças a vocês. Vocês são foda e eu não quero que coloque o pi, não. Droga, essa galera torcendo por isso. Essa galera é foda. Então, assim, aos poucos a gente vai crescendo. Galera da Resenha do Leão que acompanha aí a gente, pode mandar sugestões, críticas, pode pedir o que quiser, qualquer coisa, e aí a gente sempre vai trabalhar de uma forma que agrade a vocês. Eu já disse mais de uma vez, esse programa aqui não é meu, não é do Rodrigo, não é do Mica, nem do Felipe Araújo. Esse programa é de todos nós. Então, bola pra frente que aí é isso aí. Isso aí. Então, abraços mandados, assuntos debatidos, é hora de dar tchau, né? Vamos embora, aguardando aí agora passar o jogo na quinta-feira pra gente fazer a nova resenha, que vai tratar do jogo e do que virá. E as novidades, além de polêmicas, como sempre, né? A gente sempre tá buscando aí falar mal dos outros. Mas vamos embora. Torcida rubro-negra, vamos torcer para o esporte, não contra alguém que você não gosta. Vamos torcer para que o esporte se dê bem, é o que a gente quer. Vocês querem o esporte campeão, mesmo que Samuel vire o artilheiro. Então vamos embora torcer pro Leão. Eu sei que é difícil, mas vamos embora torcer pro Leão, porque é o nosso time do coração. E mais uma vez eu deixo a pergunta para o Roger Nascimento, que tá virando moda fazer isso, né? Tá ficando até legal. Vamos embora, Roger. Pelo esporte, tudo! Valeu, galera. Até mais. Falou! Tchau! 87 é nosso, 2008 também. Resenha do Leão.